Sup guys and welcome to another video class. Hoje nós temos uma dica rápida de gramática para vocês, mas não se preocupa, não é gramática chata, foco em decorar, foco em traduzir, não. Hoje eu vou te ensinar a se expressar melhor usando o passado, ok? Eu quero te mostrar 3 formas de expressar o passado rapidinho. Claro que tem outras, isso fica para as próximas aulas. Inclusive, se vocês querem, deixem aí o comentário, a gente pode fazer uma aula completa com todos os tempos verbais que englobam o passado. Mas a dica hoje é para se expressar no passado de forma mais apropriada, de forma mais correta, ok? Hoje nós vamos falar de 3 tempos verbais. Hoje nós vamos falar do simple past e nós vamos falar dessa expressão aqui, olha, used to and would, ok? São 3 formas de falar no passado, são 3 formas de se expressar no passado e a gente tem que ver quando é apropriado usar um e quando é apropriado usar outro. Então vamos para a aula? Prestem atenção aqui nessa primeira frase. I went to the mall. I went to the mall. Vocês todos sabem que went é o passado do verbo go, certo? Então, went é o passado do verbo go. Yesterday, I went to the mall. Ou seja, ontem eu fui para o shopping. Tem um tempo exato de quando essa ação aconteceu. Então, vamos focar nisso aqui, pessoal. Não vamos decorar nome, eu não quero que vocês decorem gramática, eu não quero que vocês aprendam essa coisa chata de ficar traduzindo e decorando gramática, eu quero que vocês aprendam a se expressar. Então vamos lá. Quando eu falo I went to the mall, a ideia é que espera-se de você um tempo. Então quando você se expressa dessa forma, usando esse tipo de tempo verbal, espera-se que você fale um tempo, quando isso aconteceu. Então dica é sempre, para usar verbos no passado, você precisa desse tempo verbal, você precisa usar e expressar quando. Mesmo que você não fale na sua frase, quem está te ouvindo, você já mencionou lá atrás, ou já na sua conversa você já mencionou quando especificamente essa ação aconteceu. Então você pode falar, por exemplo, I went to the mall last weekend. Eu sei quando isso aconteceu, então I went to the mall last weekend. Ou você pode falar I went to the mall on Sunday. Ou você pode falar I went to the mall a while ago, muito tempo atrás. I went to the mall a long time ago. Ou então a while ago. Você poderia falar, por exemplo, nossa, last time I went to the mall was a while ago. A última vez que eu fui ao shopping foi um tempão atrás. Então veja bem, sempre que você usa esse tempo verbal, I went to the mall, I worked yesterday, I cleaned my house, qualquer verbo, ok, pessoal? E lembrem disso, e isso é um tema para outra aula. Se vocês não souberem como se expressar, deixa os comentários aí embaixo e eu explico para vocês de forma completa como é que usa todos os verbos no passado, ou como é que vocês falam os verbos no passado. Regra e dica é que o inglês é muito mais fácil que o português, porque a gente não tem que ficar conjugando o verbo para eu fui, ela foi, nós fomos. Não existe isso no inglês, ok? São só 2 diferenças rapidinha, breve, simples. Se vocês quiserem, deixa o comentário e eu vou explicar para vocês de forma mais detalhada. Mas vamos lá. Quando você fala então I went to the mall last weekend or I went to the mall a while ago, você está se referindo a um tempo específico, a um dia específico, a uma ação que aconteceu uma única vez no passado, ok? Então vamos focar nisso. Essa ação aconteceu uma única vez no passado. Agora vamos entender isso aqui, olha. I used to go out. Go, também eu tenho o verbo to go, mas agora eu tenho a expressão go out. Vocês sabem o que significa, pessoal? A expressão go out? Go out significa sair. Sair com os amigos, ir para o bar, ir para o restaurante. Sair. Essa saidinha que a gente faz. Seria go out, ok? Então, quando eu falei I used to go out, eu não estou me referindo a um dia, eu não estou me referindo a uma ação apenas, eu estou me referindo a uma frequência, a um hábito que eu costumava ter lá atrás. Então aqui eu não estou falando de uma única vez que a ação aconteceu, eu estou falando de um hábito passado. Lembrem disso, algo que acontecia frequentemente ou algo que acontecia mais de uma vez no seu passado e que hoje é diferente. Então a regra tem que ser diferente para você usar essa expressão. E como é que seria isso em relação ao uso?
em um contexto. Você não falaria isso em um dia específico, não é uma ação específica, é algo que aconteceu. Então, olha, I used to go out a lot when I was younger. Então, eu posso falar, I used to go out a lot when I was younger. Então, quando essa ação aconteceu? When I was younger. Ou seja, quando eu era mais jovem. Quando eu era mais jovem, eu saía muito. Então pensem comigo, olha, I used to go out a lot when I was younger. Se eu mudar essa frase, I went out yesterday. Vamos mudar isso aqui para vocês verem como que eu tenho o mesmo verbo. I went out. Ok? I went out yesterday. Quer dizer, eu saí ontem. I went out last weekend. Eu saí semana passada. I went out, a while ago. A última vez que eu saí. The last time I went out was a while ago. Então, uma única vez em um tempo específico no passado. Agora, quando eu falo I used to go out a lot, eu estou me referindo a algo que acontecia. Então, aqui a tradução seria eu saía, eu costumava sair. Então, eu estou falando de não uma ação que aconteceu em uma única vez no passado. Eu estou falando em uma ação que costumava, que acontecia frequentemente, ok? Então, vamos lembrar disso. I used to go out a lot é algo que acontecia lá atrás frequentemente, ok? Então, lembra disso, facinho. Mas, Jean, qual que é a diferença de used to para would? Porque would também poderia ser usado nesse contexto de passado. Para vocês não confundirem, não se confundam, pessoal. Esse auxiliar, would, ok? Ele pode ser usado também para futuro. Vou dar um exemplo rapidinho. If I had more money, I would buy a bigger house. Então, se eu tivesse mais dinheiro, eu compraria, uma hipótese futura, eu compraria uma casa grande, uma casa maior. Agora, eu estou falando nesse caso de uma condição. If I had more money. Aqui eu estou usando ela em uma expressão simples. Então, olha, I would go out more if I had more time. I would go out more if I had more time. O que eu estou falando? Que eu sairia mais se eu tivesse mais tempo. Olha, I would go out more if I had more time. Qual que é a ideia disso aqui? É uma condição. If I had more time, então eu estou falando de uma condição no futuro. Agora vamos usar essa frase no passado. I would go out. Pessoal, aqui eu estou falando também de hábitos passados. Mas qual que é a diferença entre used to go out e would go out? A ideia, um contexto, é de repetição. E eu falo para quem está me ouvindo quantas vezes ou a repetição que aconteceu. Por exemplo, eu poderia falar I would go out every weekend. Every weekend. Então, olha o que aconteceu aqui. Eu posso falar assim, olha, I would go out every weekend when I was younger. Qual que é a diferença de I used to go out a lot when I was younger and I would go out every weekend when I was younger? A diferença está aqui, olha. Quando eu falo I used to go out, eu estou falando de um hábito passado, aconteceu frequentemente, mas eu não tenho muita referência, eu não tenho muito foco na quantidade de vezes, na repetição dessas vezes. Agora, quando eu falo I would go out, notem isso aqui, olha. Every weekend. Eu estou dando enfoque que acontecia toda semana no passado. Não é um tempo geral, é um tempo específico, é todo final de semana. Então, olha só. I would go out every weekend. Used to, would go, used to go, would go. A mesma coisa, com única diferença de repetição. Quando eu uso would, o foco está mais na repetição dos eventos lá no passado. Agora lembrem-se, I went out, eu estou falando de algo que aconteceu lá atrás uma única vez. I used to go out, eu estou falando de hábitos passados, coisas que aconteciam com frequência e não acontecem mais. I would go out every weekend when I was younger. Eu estou falando de algo que acontecia
todo final de semana, lá atrás, não acontece mais, ok? Eu vou dar mais alguns exemplos para vocês agora de como usar essa expressão de forma negativa ou para fazer uma pergunta, ok? Vamos lá, fiquem ligados aí. Ok, pessoal? Mais alguns exemplos para vocês e agora eu tenho dois verbos diferentes. Eu tenho o verbo speak e eu tenho o verbo work. Se vocês não sabem, speak, falar uma língua, falar rápido, falar devagar, speak, e work, trabalhar, certo? Agora vamos falar isso no passado. Spoke or worked. Então, o passado de speak é spoke. O passado de work é worked. Só adicionar ed. Então, spoke, worked. Olha só os exemplos que eu tenho para vocês. I spoke in Spanish with my friend. I spoke in Spanish with my friend. Essa frase sozinha não está um pouco diferente, está um pouco isolada, não faz tanto sentido. Mas vamos pensar só. Imagina que eu estou conversando com você. Eu tenho um amigo, ele mora em Madrid e ontem nós conversamos pelo chat. Então ontem nós falamos virtualmente. E aí eu estou contando essa história para vocês. Então eu já falei anteriormente quando isso aconteceu. Eu posso falar para você assim, olha, oh, yesterday I chatted with my friend online. We spoke in Spanish. We spoke in Spanish. Eu estou falando de uma única vez, uma ação que aconteceu em uma data específica, ontem, ok? Então ontem nós conversamos em espanhol. We spoke in Spanish. Or I spoke in Spanish with my friend. Agora, I didn't use to speak English frequently. I didn't use to speak English frequently. Em que contexto eu usaria isso? Lembrem que o used to é para algo que era, mas não é mais. Pode ser também para algo que não era e que agora é. Então lá atrás, no meu passado, quando eu era mais jovem, ou antes de mudar para cá, ou antes de viver nos Estados Unidos, ou antes de começar a estudar inglês, eu não costumava falar inglês tão frequentemente. Eu sabia, mas eu não falava inglês tão frequentemente. Hoje eu falo, então eu uso a negativa. Before I started my English course, I didn't used to speak English frequently. Now I do. Então lembrem, é algo que era, não é mais, ou é algo que não era e agora é, ok? Isso é a forma de usar o didn't use to na forma negativa. Afirmativo, used to. Agora vamos ver isso aqui. Eu quero te fazer uma pergunta. Se eu quero perguntar para você, na forma interrogativa, eu vou usar o did. Vocês sabem, para fazer uma pergunta, eu sempre uso did se é no passado. Por exemplo, did you work yesterday? Did you eat your food? Did you have breakfast this morning? Did you go out yesterday? Ok? Então, sempre que eu quero fazer uma pergunta, e essa minha pergunta se refere a algo do passado, eu posso usar o did, ok? Mas olha só, did you work yesterday? Eu estou me referindo a uma única vez em um único dia. Did you work yesterday? Quando? Yesterday. Agora, se eu falo assim, olha, did you used to work at the mall? Em que contexto eu usaria esse did you use to work? E reparem, pessoal, se eu tenho didn't e se eu tenho o did, negativa e interrogativa, eu não uso de em used. Used é só para falar de coisas afirmativas. I used to go out more. Para falar de negativo, não costumava. I didn't use to, ok? Sem o de. Pessoal, vamos lá. Did you used to work at the mall? Did you used to work at the mall? Imagina que eu encontrei com uma pessoa que eu não conheço. Eu falo assim, ei, você costumava trabalhar no shopping, não é mesmo? Então, olha só, eu não estou falando de uma única vez, em um único dia específico lá atrás. Eu estou falando de algo que acontecia frequentemente. Eu quero confirmar se essa pessoa trabalhava. Então, did you used to work at the mall? I think you worked at the mall. Tá vendo? Eu estou usando a expressão did you use to work, ok? E assim você aprendeu a forma negativa e a forma interrogativa, como falar que não e como fazer uma pergunta usando o used to. De forma geral, vamos pensar isso. Simple past, que é esse spoke, worked, went, cooked, ate, ok? Se refere a algo uma vez em um tempo definido lá atrás. Então, como que seria a tradução disso no português? A tradução disso no português seria trabalhei, dançou, cantou, comeu, certo?
Depende da pessoa. Eu trabalhei, você trabalhou. Isso não existe no inglês. Agora, e se eu quero falar usando o used to? Qual seria a tradução de I worked, I used to work? Eu trabalhei, eu trabalhava, eu costumava trabalhar. I ate, eu comi, eu comia, eu costumava comer. I danced, eu dancei. I used to dance, eu costumava dançar, eu dançava. Essa é a diferença do used to e do simple past, ok? Espero que vocês tenham aprendido. Se tiver alguma dúvida, deixem os comentários aí embaixo, eu vou responder todos vocês. Até a próxima videoaula. Seas would rise when I gave the word. Now